E nesse vídeo, o pastor Eliseu Rodrigues vai nos mostrar por que a Igreja Católica ainda se incomoda com a reforma protestante. Isso. Então, a reforma foi um retorno às escrituras. Em 15 de junho de 1520, Lutero recebeu uma bula papal. Essa bula era um selo, era um documento com o selo do pontífice para autenticá-lo. Uma declaração oficial vinda da Igreja de Roma. Não era uma simples opinião pessoal do Papa, mas um decreto do autoproclamado representante de Cristo na Terra. Esquece a Igreja, é só ele. Então a bula papal, recebida por Lutero, tinha uma ameaça de exclusão, excomungá-lo. Ali tinha 41 sentenças extraídas dos escritos de Lutero e ele tinha que repudiar seus próprios escritos. 3 de janeiro de 1521, o Lutero foi oficialmente excluído, excomungado, não era mais membro da igreja. Aí você diz, era só ele mudar de igreja. A gente vive numa época em que existem muitas denominações representando muitas perspectivas teológicas. Sair de uma congregação significa eu vou para outra. Mas no século XVI, a Igreja Católica Romana era a igreja. Não se podia simplesmente frequentar outra igreja ali da outra rua, o chip. Não havia outra igreja. Se saísse de uma igreja, ele estava totalmente sozinho. Existia a Igreja Ortodoxa Oriental, da qual a Igreja Romana havia se separado, né? A Igreja Una, lá em 1054. Mas essa ficava longe dos limites do Império Romano, lá nos estados gregos, eslavos, né? Você já deve ter aprendido isso lá no canal do Lucas Gesta e do Lucas... Rapaz, é 2 Lucas, é mesmo, 2 Lucas tops. Lucas Gesta e Lucas Banzoli. São 2 canais de forte apologética contra o catolicismo romano. E tem um cara lá no canal do Lucas Banzoli que o bicho é estranho no contexto história da igreja. E também patrística. Lembrei, Pedro Gaião. Ainda tem o Tiago Dutra. Rapaz, lá na Bahia, a gente elogia assim, os caras é o Satanás, meu irmão. Os caras são feras. Eu sempre vou indicar material bom para vocês aqui. E tem um canal também, Respostas Cristãs. Fera, vou colocar o link dos canais deles aqui. Então, não tinha como, né, ser esse tipo de crente aí que qualquer coisinha sai mudando de igreja, sai mudando de igreja, sai mudando de igreja. Mas Lutero mudou. Se a sua causa fosse igual a de Lutero, meu irmão, aí eu te aplaudiria. Então não tinha igreja para Lutero se afiliar. E mesmo que houvesse, ele teria encontrado um conjunto similar de problemas teológicos. Na Europa Ocidental, a igreja era a Igreja Institucional de Roma, representada pelo Papa e ponto final. Lutero estava fora da igreja. E para piorar a situação, a igreja sempre disse, fora da igreja não há salvação. Assim parece que Lutero agora se encontrava em um lugar no qual não existia salvação, fora da igreja. Então ele se sentiria um cara abandonado, ele poderia desistir de tudo, mas ele deu um passo à frente. Lutero tomou o ousado passo de declarar que a Igreja Católica não era mais a igreja verdadeira, e ainda não é. Para a maioria das pessoas de sua época, isso era um absurdo. Sim, talvez a igreja precisasse de algumas reformas. Mas como você pode dizer que não é a igreja verdadeira, Lulu? Uma igreja como essa podia traçar sua história voltando até Jesus e os apóstolos. A igreja que o próprio Pedro havia fundado. Essa igreja tinha presença nas paróquias por todo o mundo conhecido. Se essa não era uma igreja verdadeira, o que seria então, Lutero, uma igreja verdadeira? Aí ele disse que a igreja verdadeira não é reconhecida pela sua estrutura ou linhagem histórica. Ele nem gostava da palavra alemã usada para igreja, pois tinha uma conotação de um prédio ou de um edifício. Nesse sentido, os desigrejados estão certos. Ele preferia o termo que lembrava uma comunidade, ou seja, assembleia. Certa vez, quando pediram para ele uma definição de igreja, Lutero respondeu, até o menino de 7 anos sabe o que é uma igreja. Igreja são os santos crentes, ovelhas, que ouvem a voz do único pastor. É o Evangelho de Jesus Cristo que define a igreja, meu Deus do céu. A marca certa pela qual a congregação cristã se reconhece é que o Evangelho puro é pregado ali. Disse Lutero, assim como a bandeira de um exército é o sinal certo pelo qual se conhece qual espécie de senhor e exército tomou aquele campo,
assim também o evangelho é o sinal certo pelo qual se conhece onde Cristo e seu exército estão acampados. Igualmente, onde o evangelho está ausente e os ensinos humanos reinam, ali não vivem os verdadeiros cristãos, somente pagãos, e não importa quão numerosos sejam e quão retas e santas sejam suas vidas. No início, os reformadores queriam simplesmente reformar a igreja. Eles não tinham a intenção de fundar uma nova igreja. Viam a si mesmos como temporariamente separados da igreja por causa da igreja. Mas ao prosseguir com a reforma, ficou claro que nenhuma reforma ou reconciliação iria acontecer. Em 1541, no colóquio de Regensburgo, houve a última tentativa de acordo entre católicos e protestantes. E o problema não era uma questão moral. Os reformadores aceitavam que sobre a terra, ao longo da história, a igreja sempre teria elementos de corrupção. A questão não foi a Bíblia, não. A questão era teológica. Então, eles queriam pregar a justificação pela fé, mas a igreja dizia: quem justifica e salva é a igreja. A igreja medieval negava a justificação pela fé em seu ensino e na sua prática ela estava caída. Então não havia outra alternativa senão se separar dessa igreja e ser considerado rebelde. Então eles foram considerados cismáticos e rebeldes. Eles conheciam o que Agostinho disse, né? O cisma é um pecado terrível. Aparentemente podiam manter a doutrina da graça ensinada por Agostinho, negando a doutrina da igreja, mas definir a igreja como o corpo que prega a palavra permitia que Lutero reconciliasse essas verdades opostas? Não dava para continuar. Não foram eles que abandonaram a verdadeira igreja, foi a igreja que havia abandonado o verdadeiro evangelho. Assim, os reformadores nos ensinaram que sempre que vemos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza e os sacramentos ou os memoriais administrados de acordo com a instituição de Cristo, ali, sem dúvida, tem uma igreja verdadeira. Se ela possui o ministério da palavra e honra esse ministério, e se tem a administração dos sacramentos, merece, sem dúvida, ser considerada e tida como uma igreja. As marcas da igreja verdadeira, então, são resumidas em duas. Primeira, evangelho e sacramento. Em outras palavras, a igreja verdadeira é aquela que fielmente proclama a palavra do evangelho, se baseando nas escrituras sagradas e administrando os memoriais, os sacramentos, batismo, ceia, de acordo com as escrituras. E a implicação, então, é uma. A igreja que não proclama o verdadeiro evangelho da graça sobre a autoridade das escrituras e não administra os sacramentos conforme Cristo e os apóstolos é falsa. Claro que todos eles se preocupavam com a frase de Calvino. Eles acrescentaram que o Senhor valoriza tanto a comunhão da igreja que ele considera traidor e apóstata do cristianismo qualquer um que abandone de forma arrogante qualquer sociedade que valorize o verdadeiro ministério da palavra e da administração dos sacramentos. Essa precisamente é a acusação que os católicos faziam contra os reformadores. Seus apóstatas, seus soberbos, vocês abandonaram a igreja. Mas, na realidade, à luz da Bíblia, é apóstata aquele que abandona conscientemente uma igreja que preza pelo verdadeiro ministério da palavra, que se baseia nas pregações de Cristo e dos apóstolos. A igreja romana repudiava o evangelho da justificação abertamente. Então, ela não podia mais ser considerada uma igreja verdadeira. Os reformadores não foram cismáticos, eles não deixaram a igreja verdadeira. Ela rompeu com as escrituras, então eles tiveram que romper com essa igreja que havia rompido com as escrituras. A igreja católica dizia que a verdadeira igreja existia apenas onde a autoridade do Papa dominava. Os reformadores diziam que a igreja verdadeira existia onde quer que as escrituras dominassem. A igreja católica dizia não haver salvação fora da igreja. Os reformadores concordaram com essa assertiva, porque a igreja é o povo por quem Cristo morreu e que encontrou no nome de Cristo a sua salvação. Ser salvo é fazer parte desse povo. Mas a igreja, argumentam os reformadores, não deve ser igualada a uma instituição baseada em Roma. A igreja é um corpo universal de pessoas na terra e no céu, formado pelo evangelho. Não somos salvos por fazer parte de uma igreja. Somos parte da igreja por sermos salvos.